Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast Membro Prêmio. Esse é o espaço do podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil, dedicado a receber empreendedores do nosso ecossistema para falar sobre negócios e sua área de atuação. E o papo de hoje é sobre contabilidade estratégica para simplificar e impulsionar negócios. A minha pergunta para você que está assistindo a gente é como que está a contabilidade do seu negócio? A gente sabe que para muitos de vocês, inclusive que empreendem, falar de contabilidade é falar de um bicho-papão de 7 cabeças e tem até uma dificuldade de falar sobre como está esse setor financeiro da sua própria empresa e até abrir essa intimidade financeira para um escritório de contabilidade te ajudar com alguns percalços aí que vocês vêm enfrentando. Então o papo hoje é com o Lucas Batista e seja muito bem-vindo ao podcast, Lucas. Obrigado, viu, Luana? Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui. Tá? E que responsabilidade que é sentar nessa mesa onde tantos empresários de prestígio, né, que são feras no que fazem, estão, né? Então, assim, vou tentar representar, você pode contar comigo, tá? Não, e representar muito, porque muitos deles são seus colegas aqui, membros prêmio do ecossistema do Clube Empreendedor. Parceiros de negócios. Exatamente, pessoas que inclusive dividem ali a mesa de sala de reunião, que a gente já viu uma movimentação de vocês, para falar sobre negócios, projetos, inclusive, que tem uma certa sinergia. Então, muitos dos seus colegas aqui do ecossistema do Clube Empreendedor já fizeram podcast aqui com a gente. Então, acho que só tava faltando eu, né? Exatamente, finalmente, né, Lucas? Que bom que eu tô aqui, legal, é um prazer. Olha, eu comecei falando sobre contabilidade estratégica, como a gente pode simplificar e impulsionar negócio. A gente sabe que contabilidade é um bicho de 7 cabeças e eu já te faço a primeira pergunta. Qual é a principal dor que chega até o escritório do Fortez Contabilidade, que é onde você é investidor, empresário e sócio, né, Lucas? Isso. Então, vamos lá. Eu sou suspeito para falar de contabilidade porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Essa é a verdade. E a contabilidade, ela me dá um poder que é fazer estudos de viabilidade, que é conseguir enxergar o negócio de cima, sabe? Então, eu saio um pouco da operação, né? E eu consigo ver o estratégico do meu cliente como um todo. Entende? E munido desse conhecimento, né, eu quero fazer parte da tomada de decisão estratégica no dia a dia do meu cliente, entende? Não só no financeiro. Exatamente, não só no financeiro, porque eu consigo levantar indicadores financeiros, né, consigo levantar dados que são de suma importância para a tomada de decisão estratégica dele. Perfeito. Certo? E por muitas das vezes eu pego o meu cliente voltado ao operacional, né, e não consegue sair disso, entende? E ele precisa de uma pessoa que consiga ver o negócio de cima de fato, entende? E eu acho que eu entro bem aí junto com o escritório. Essa questão das pessoas terem essa dificuldade de sair do operacional, a gente já puxa aqui para um lado de que o empresário, ele muitas vezes é o gargalo da própria empresa, então ele tem um poder muito centralizador e descentralizar isso é muito difícil, né? Então, às vezes, terceirizar uma função, o próprio setor financeiro da própria empresa é um gargalo muitas vezes. Essa é uma dor que você enxerga, a dificuldade desse empresário ele se distanciar de alguns pontos para ter uma visão muito mais estratégica do que operacional? Com certeza. Eu costumo dividir a empresa em mais ou menos 3 colunas, né? A primeira e mais básica é a operação. Eu preciso ter condição de sustentar a operação do meu negócio. Poxa, se eu estou me apresentando como contador, eu tenho que saber fazer o que eu estou dizendo que faço. Perfeito. Entende? Essa é a operação. Aí não adianta também eu fazer o que eu digo que faço e ninguém comprar. Então, a segunda coluna é vendas, né? Então, eu entendo do que eu estou falando, eu faço determinado serviço, mas eu preciso vender, né? E depois que eu vendo, eu tenho que administrar tudo isso. É a gestão do meu negócio, é a tomada de decisão estratégica, é o crescimento. O próximo passo, o que eu faço com lucro? Onde é que eu posso colocar isso? Entende? Será que eu consigo construir uma renda passiva? Né? Como é que eu construo um caixa interessante para minha empresa, certo? Uma reserva de emergência para sustentar a minha operação em meses ruins, porque todo mundo tem. Ou só eu que tenho? Exatamente. Não, você fala que desses 3 pontos, operação, vendas e administração. E aí, se um empresário, ele quer administrar esses 3 pontos, muitas vezes ele enfrenta o gargalo e não consegue fazer uma gestão desses 3 setores da melhor forma, né, Lucas? Muito complicado. A pessoa, para fazer bem, mas estou dizendo fazer bem, ele pode entender muito bem da operação, ele se vira para fazer as vendas, entende? Chega por indicação, né? Ele participa de muitos grupos, né? E as coisas vão acontecendo, certo? Porque eu acho que o melhor marketing é um serviço muito bem feito, entende? As pessoas indicam, entende? Então eu garanto
uma entrega eficiente daquilo que eu prometo. Ok, então as indicações de certa forma ela vem, não na velocidade que a gente quer por muitas das vezes, a gente tem que investir nessa segunda coluna, certo? Agora tudo deu certo, o estratégico. Ninguém ensinou o empresário a fazer isso, né? Ele não aprende na faculdade, entende? Então, é a prática, né? É a prática do dia a dia, é aprendendo com o erro e principalmente estando do lado de pessoas que já viveram mais do que ele. Eu faço isso, entende? Eu faço a gestão do meu escritório também, certo? E eu acredito muito no que eu tô fazendo, inclusive morro por isso, entendeu? Acredito muito no que eu tô fazendo. Maluco, você tem certeza 100% do que você tá fazendo? Olha, eu estou com pessoas que já chegaram lá antes de mim. Né? Eu sou mentorado de certa forma por elas. Como entende? exemplos, né? Como exemplos. Eu puxo essas referências para mim, entendeu? E eu sou muito otimista, né? Acredito de fato no trabalho que eu vou fazendo e só o tempo vai dizer, né? Não, com certeza. Você falou uma coisa das coisas irem acontecendo para muitos empreendedores e empresários. E aí onde mora uma falta de estratégia. Muitos empresários e empreendedores, eles vão seguindo o fluxo com a certeza absoluta que nunca vai haver uma dor de fato para o mercado dele, para o mercado de atuação dele. E aí ele enfrenta uma problemática, seja financeira ou não, seja de gestão ou não, seja de administração ou não, ele enfrenta essa problemática. Então você acha que muitas vezes esse fluxo de ir acontecendo talvez entre muito nessa área de contabilidade? A gente tá dando dinheiro, então a gente vai vendo. E aí não tem uma administração fiel ali ao setor financeiro e tem uma hora que as coisas começam a ser uma necessidade para ser olhada. Você sente muito isso, uma dor que chega até vocês no escritório do Fortes Contabilidade, Lucas? Com certeza. Isso varia muito de nicho para nicho, né? Por exemplo, a gente vê na prestação de serviço uma margem de lucro muito maior, que eu costumo chamar essa margem de lucro de taxa de erro. Quer dizer, o empresário ele tem uma gordurinha para queimar. Ele pode errar um pouquinho, não deve, tá? Mas ele pode errar um pouquinho porque ele tem uma margem muito grande. Então, às vezes, ele não entende nada de precificação, mas ele tem um custo operacional muito baixo, porque tudo que ele vende está dentro da cabeça dele, ele não tem estoque, entende? Então, ele tem um custo operacional pequeno, entende? Então, eu presto um serviço, precifico mal, entra dinheiro e ainda assim a conta fecha no positivo. Agora, em outros cenários, como por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 fornecedores. Eu tenho um custo de operação, um custo de logística, eu tenho frete, eu tenho impulsionamento nas mídias digitais. O meu custo operacional por si só, único e simples, já é custoso, entende? Eu não posso errar, porque a minha margem é muito pequena, né? O meu poder de escala é maior, o comércio dá esse poder de escala maior do que a prestação de serviço, certo? Agora, a margem do comércio é muito menor e eu tenho que só aprender a lidar com isso. Isso é uma realidade, é um fato, entendeu? E o empresário ele tem que saber lidar com isso. Sai caro precificar um produto errado, por exemplo. Não, e um dos exemplos que você deu dessa diferença de mercado, né, de nichos, para um prestador de serviço ou para a área do comercial, se ele lida muito com a área operacional, que demanda muito dinheiro, se não houver um planejamento, uma hora algum setor vai ficar sem receber. Né, Lucas? Com certeza. E aí, a gente fala muito sobre contabilidade como um mal necessário que é muito visto dessa forma. Como um bicho de 7 cabeças, um bicho-papão mesmo, de você não querer abrir sua intimidade financeira para um escritório de contabilidade, por exemplo. Você sente que existe uma resistência de ver o nicho de contabilidade como uma ferramenta de crescimento e não como um mal necessário para você ter que lidar dentro da própria empresa? Com certeza, viu? E eu acredito que grande parte da culpa desse tipo de pensamento é do próprio contador. Por quê? Por falta de posicionamento dele. Entende? Eu não me posiciono como um cara que sou capaz, que tenho condição de te auxiliar na tomada de decisão, né? Por muitas das vezes, isso é conhecido entre nós contadores, né? Nós contadores, nós fomos vistos por muito tempo como despachantes do governo, né? Verdade. A Receita Federal é meu maior cliente e, de forma paralela, eu tenho meu cliente, né? Verdade. Mas não, quem é que me paga? Quem é que bota dinheiro dentro da minha empresa? Né? Não é meu cliente, é por ele que eu vou correr. Entende? Então, se eu tiver aqui fazer um planejamento financeiro, uma estratégia tributária, um bom planejamento, a fim de onerar ele o menos possível, né, para que ele tenha condição de performar muito bem, de construir algo grande, eu vou fazer isso. E eu tenho que dizer para ele isso. Né? Olha, eu consigo te ajudar. Entende? Às vezes o cliente ele fecha assessoria contábil comigo e não necessariamente está no pacote eu precificar os serviços dele. Eu não tenho que montar um caixa para o meu cliente, mas, poxa, eu vou me furtar de fazer isso se eu sei que eu consigo e ele precisa, eu estou vendo que a empresa dele está perecendo por falta de caixa, por muitas das vezes, certo? E se eu apurar a contabilidade pelo regime de caixa ao invés da competência? Né? Se eu puder dar condições para ele técnica, né, de primeiro o dinheiro entrar para só depois ele pagar o tributo,
eu não vou desafogar o caixa dele e eu não faço, como não? Eu preciso fazer e preciso dizer que estou fazendo, porque ele me vê como uma peça estratégica. Você acha que falta um posicionamento do contador nesse sentido, né? Porque você apontou perfeitamente que muitas vezes o contador ele é visto meio que quase... funcionário do governo. Exato, mas para sanar essas questões de Receita Federal. Então, eu contrato o serviço de contador somente e exclusivamente para eu não ter dor de cabeça com isso. Só que tem milhões de serviços e posturas que esse contador pode ter para com a minha empresa que fogem desse setor somente financeiro, né, Lucas? Claro, eu vou te dar um exemplo prático, por exemplo. Eu sou obrigado, a Receita Federal me obriga a constituir as obrigações acessórias todos os meses, né? Eu não faço isso porque eu quero, não. Inclusive, se eu pudesse, eu não faria, né? Mas ela obriga que o meu cliente entregue e ele me contrata porque ele não sabe entregar, ele está preocupado com outra coisa, entendeu? Então, ele me contrata para eu entregar essas obrigações acessórias para ele, certo? E boa parte delas, por exemplo, chegam através dos extratos bancários, né? Nós levantamos informação e nós temos acesso a um mundo de informação da empresa do meu cliente através do extrato bancário, certo? Então, o que o contador normalmente faz? Ele pega as informações do extrato e elabora balança de TRE, certo? Aí o que eu faço? Poxa, se eu tenho uma massa de dados, o que acontece se eu pegar essa massa de dados e alimentar um dashboard? E eu alimentar, e dessa massa de dados eu levantar o ponto de equilíbrio do meu cliente, a margem de lucro líquido, o custo operacional, né, as retiradas de lucro do sócio. Será que isso aí não seria mais interessante para ele? Porque se eu der um balanço na mão dele, ele não faz nada. Ele não quer nem isso, calma aí. Porque são milhões de dados que talvez ele nem... Não usa. Exato, não usa. Talvez nem consiga filtrar exatamente uma informação que ele precise aplicável, né? Isso, mas é super aplicável eu dizer para ele, por exemplo, você está gastando mais do que você deveria gastar com o fornecedor. Né? Então, o seu negócio depende, sim, muito de investimento em mídia, por exemplo, mas olha, de todos os seus gastos, 25% é mídia. Isso é coerente? Vamos sentar junto com alguém para ver se você não está gastando mais do que você deveria gastar. Perfeito. Entende? Você sente que às vezes, por exemplo, essa planilha que você entrega depois, por exemplo, dessas contas que você precisa prestar enquanto contador para um cliente, enfim, que pede esse serviço do escritório de vocês, você entregou todas essas questões acessórias para a Receita Federal, todas as questões burocráticas, que é uma dor de cabeça para quem é leigo, mas para o contador ele faz isso de olhos fechados. Mas só entregar isso, vocês não entendem que é uma necessidade única. Você precisa entregar outras questões para ele, como, por exemplo, um balanço desses dados que você está informando, toda essa questão financeira que você está abordando para entregar para a Receita Federal, você consegue entregar uma planilha que você consegue mensurar ali muitos dados que são importantes, que vão reverter em estratégia para a empresa dele. Né, Lucas? Perfeito. E assim, muitas das vezes mais do que isso, porque a gente pega todas essas informações, a gente joga lá na planilha e elas são dados frios. Perfeito. Elas precisam ser analisadas. E depois de analisadas, um caminho precisa ser traçado para tomar a decisão. Porque se eu viro para o meu cliente e falo assim, ó, a tua margem de lucro líquido está em 15%. Se for para comércio, está incrível. Se for para prestação de serviço, está baixa. Né? E aí, como é que eu faço para aumentar? Será que a gente volta no custo com tráfego? Se a gente volta no custo com fornecedor? Será que o meu fornecedor não poderia me dar crédito de alguma forma? Será que eu não poderia me apropriar de algum benefício tributário? Então, tem muito dessa planilha de dados que vocês conseguem filtrar enquanto um escritório de contabilidade, que vão reverter em ações internas da empresa, que vão dar muito mais lucro ou diminuir os gastos. Com certeza. Isso, por exemplo, nós pegamos muitos e-commerces, né? E eles começam como MEI. Esse né? Eu vou até já perguntar, qual o público-alvo principal hoje do Fortez Contabilidade? Olha, nós temos uma carteira bem diversificada, certo? Mas nós temos alguns queridos, né? São pessoas que têm o seu negócio de certa forma no digital, certo? É um e-commerce, certo? É um bar, uma lanchonete, um restaurante que vende no iFood, por exemplo, certo? Que usa a plataforma digital, né? O Instagram e outras mídias como vitrine, Perfeito. Entende? E aí, dentro desse público-alvo, vocês estão mais acostumados a trabalhar com e-commerce ou não? É bem diversificado, equilibrado? É equilibrado. E-commerces e bares e restaurantes, lanchonetes, é bem equilibrado. Quais são os serviços que vocês oferecem, os diferenciais da Fortez Contabilidade para um escritório que, enfim, esteja ali no mercado mais competitivo com vocês? O que vocês oferecem que se diferencia ali, se destaca no mercado hoje de contábil?
Bom, primeiro eu acho que essa parte de gestão, né, que a gente já começou comentando. Perfeito. Certo? Então, assim, nós entendemos de negócio, certo? Nós estudamos isso, nós debruçamos, eu não faço outra coisa da vida a não ser administrar a minha empresa e ajudar a administrar a empresa dos outros, certo? Então, para o meu cliente, eu vejo isso muitas das vezes, só pode ser eu, não pode ser outro contador, entende? E eu me sinto muito privilegiado por isso, é muita responsabilidade, eu vejo um cara do tamanho dele, né, assim, um profissional incrível, ele me escolheu, eu preciso responder. Eu preciso ser esse profissional que ele está querendo perto, né? E boa parte do meu dia eu dedico aos estudos e coisas do tipo para procurar ser um profissional cada vez melhor, certo? Nós temos um braço muito forte em direito tributário, certo? Soluções da área tributária. E isso passa por planejamento tributário, recuperações de crédito, gestão de passivo tributário. Então, se uma empresa chega para a gente, por exemplo, com dívidas na Receita Federal, na Procuradoria, né, no PGFN, né, e elas podem ser negociadas e, de certa forma, abatidas, né? Então, nós conseguimos, por vezes, reduzir 30%, 35%, até 40% do valor da dívida, negociar, entendeu? E colocar pagamentos a perder de vista, por exemplo, né? Claro que cada caso é um caso, entende? Mas nós temos um histórico de bons resultados. Qual o principal serviço que vocês são mais procurados? São pelos serviços tributários ou abertura de empresa? Eu dei uma olhada no site de vocês. Vocês têm só uma seção dentro da página da landing page principal de vocês voltada para abertura de empresas, né? Qual é o serviço que vocês são mais procurados? E a gente falar um pouquinho sobre as questões burocráticas que se envolvem a abertura de uma empresa hoje no digital e no físico. Então, o serviço que nós mais somos procurados, com certeza é a assessoria contábil. Perfeito. Né? É esse acompanhamento, né? O cliente, ele não quer só e unicamente que eu abra a empresa dele, ele quer ser acompanhado por mim. Então acaba que mais de um serviço ele já é contemplado em um ou mais serviços que vocês oferecem. Com certeza. Por exemplo, quando acontece do cliente chegar para mim, né? Eu tenho uma ideia e eu quero transformar essa ideia em algo palpável, como eu preciso abrir uma empresa, eu quero saber se funciona, entendeu? Então, primeiro eu digo para ele o que ele deve fazer para ele abrir, né? E onde eu entro nessa. Nós fazemos um planejamento tributário, porque depois da empresa aberta, né, nós temos alguns regimes tributários no país, né? E qual seria o mais indicado para ele, né? Onde o caixa dele sofreria menos, né? E depois que a empresa estiver devidamente enquadrada no regime tributário certo, correto, né, precisa da assessoria contábil propriamente dita. Entende? Então, vocês fazem todo esse planejamento fiscal eficiente para as empresas no momento da abertura, a curto, médio e longo prazo, até medindo, inclusive, mensurando esse crescimento dessa empresa que ela já vai se enquadrar em um outro tipo de fiscalização, Com certeza, né? Nós temos empresas que chegam para a gente que alguns meses, por exemplo, né? E a gente olha a pessoa com muita vontade. Acredito no meu negócio, estou vendendo bem, aí pronto. Aí vende 30 mil no primeiro mês, 35 no segundo, 40 mil. Eu falei, pô, vai desenquadrar rápido. Já é meio até o meio do ano. Exato. Entende? Vocês conseguem já ter acho que essa prospecção dessa pessoa, né? Essa projeção do que esse negócio pode... Perfeito. E eu já ter passado por isso algumas vezes, entende? Eu vou preparando o caminho dela. Perfeito. Entende? E aí eu preparo ela para o desenquadramento, eu já antecipo projeções de custo, porque quando desenquadra o tributo aumenta mesmo, certo? Isso só é um problema se você não estiver preparada, se isso não estiver dentro do seu produto, né? Se esse custo for repassado, né, a gente consegue fazer isso de forma linear, entende? E às vezes, no Simples também demora muito pouco, né? Ela fica um ano no Simples e eu tenho que desenquadrar para o lucro presumido, para o lucro real, isso acontece. Entende? Então, existem regimes estratégicos, né? E isso vai depender de cliente para cliente. Quando o cliente ele já existe, ele chega para mim, né, por um outro contador, nós olhamos o histórico. Né? Nós fazemos... Isso é difícil também, né? Você vir de um escritório em si, mudar de um contador, que é uma relação de confiança, né? Você mesmo começou falando no podcast que tem pessoas que confiam fielmente em você para dar um olhar, para dar uma perspectiva profissional ali sobre o negócio dele. Então, é uma relação de confiança. Então, essa mudança, por exemplo, de escritórios, você sente que, às vezes, há uma resistência de abrir essa intimidade financeira logo de cara? Com certeza, né? Isso tem mudado ao longo do tempo, mas a verdade eu sei tudo sobre o meu cliente. Eu sei tudo. Eu sei onde ele mora, quanto ele ganha, quem são os filhos, certo? Quanto a empresa fatura, né? E se eu olhar com cuidado, é que isso
passa, né? Mas eu sei onde ele toma café da manhã todo dia, entende? Então, é muita liberdade, é muito poder que você dá para uma pessoa só. Exatamente. Entende? Então, assim, eu preciso ter cuidado com isso aqui. Quem é que vai ter acesso a isso tudo, certo? Então, assim, a gente, na verdade, a gente vende confiança dentro do nosso escritório, certo? O nosso cliente, tanto é que nós temos um indicador, né, o LTV, né, o valor do cliente no tempo, longuíssimo dentro do escritório, certo? Porque o cliente, ele fica conosco muitos anos. Muitos anos, entende? E em outras áreas, né, que eu vejo uma mudança muito repentina, assim, do nada, né? Portanto, o nosso contrato de prestação de serviço não tem fidelidade, né? Você entra hoje comigo, né? Eu acredito que eu consigo sustentar isso com um bom serviço prestado. Mas você me avisa com 30 dias de antecedência. Se você quiser sair, você sai mês que vem. Mas a verdade é que na prática isso não acontece. Você sente que existe... muitas empresas estão há muitos anos contando com o serviço da Fortez Contabilidade. Com certeza. Isso aí entra até no assunto de a história do escritório, né? Vocês estão há mais de 37 anos no mercado, né? Eu não comecei esse escritório, né? Eu sou sócio desse escritório há 3 anos, entende? E esse escritório, ele começou há 38 anos atrás, de fato, né? E nós temos clientes de 36 anos para cá, mais ou menos, com a gente. E como é que surge essa sociedade há 3 anos atrás? Como é que você entra? Como é que é a sua relação também com o mercado de investimento, do setor de empresarial, mas também do setor de contábil? Como é que essas 3 coisas se fundem até o momento em que você cria uma sociedade com a Fortez Contabilidade? Então, eu comecei a trabalhar com contabilidade muito jovem, né? Eu ainda sou muito jovem, mas eu comecei com 15 para 16 anos, né? Nossa, jovem mesmo. Eu fiz um técnico em administração, né? E eu tive uma contabilidade muito forte dentro desse técnico. E para eu me formar, eu precisava estagiar numa área, né? E aí eu escolhi um escritório e eu não saí de escritório há 11 anos, né? Então eu passei por alguns escritórios até parar nesse que eu estou hoje, né? E não foi por acaso. O meu primeiro contato com contabilidade veio muito antes dos 15 anos, tá entendendo? Porque assim, eu nasci nesse meio. Essa é a verdade, né? Esse escritório ele é de família. Ah, tem uma questão familiar. Tem uma questão familiar, certo? Né? Esse escritório ele começou com meu pai há 38 anos atrás, né? Meu pai ele veio a faltar, minha mãe assumiu o escritório, que também é contadora, né? E tocou... Ah, então a veia empreendedora e contábil já tava ali na família. Então eu lembro, eu tenho recordações do meu pai, com 8 anos de idade, ele falava assim, ó, se eu te dei 10, guarda 2. Tá entendendo? Você não pode gastar tudo que eu te dou, entendeu? Então tinham coisas assim do tipo, você não sabe se eu vou ter na semana que vem. Eu tinha 8 anos. Perfeito. Entende? E eu tenho primos, tios, né? Por exemplo, a minha irmã é advogada, ela confere os meus contratos, entende? Ela assessora de forma trabalhista, né, os meus clientes, entende? E eu cheguei neste momento, né, de 3 anos para cá, né, sendo sócio administrador do escritório, certo? E planejo os próximos 38 anos da Fortez. Quais são, acho que, os pontos que você tentou implementar e vem implementando para modificar um pouco dessa gestão, ou que você entende que já acontecia de forma fiel e assertiva, mas que você tenta escalar isso de alguma forma? Então, eu tenho muito cuidado para fazer mudanças ali, né? Porque, assim, nós mudamos sim muitas coisas, mas é um escritório que sobreviveu a mudança do Plano Real em 94, né, aos anos 2000, né, a crise do subprime em 2008, certo? Ao Covid a gente passou e... Então nós temos clientes, 38 anos de história, 36 anos que nós temos alguns clientes, entende? Então alguma coisa a gente fez de certo, né? Para estar esse tempo todo no mercado, certo? E clientes que indicam a gente sempre, todos os anos, entendeu? E aí, eu trago mais um olhar muito tecnológico sobre a situação, né? Então, eu crio processos, né? Eu implemento inteligência artificial, certo? Então, nós temos... hoje, eu me preocupo em ter um time comercial dentro do escritório. Isso não era uma realidade, entende? Então, eu preciso das coisas muito bem desenhadas. O contrato ele tem que estar atualizado, certo? Então, eu atinjo um público diferente que os meus pais atingiam. Com certeza. Né? E, de certa forma, eu me beneficio muito. Né? Minha mãe ela foi uma excelente professora para mim, porque ela me ensinou muito mais do que professor dentro de universidade. Entendeu? A gente conversava sobre balanço DRE no café da manhã. Tá entendendo? Pô, passo leite e tal, não sei o quê, e a margem de lucro daquele negócio. Entendeu? Era assim, essa era a minha realidade, entende? Então, eu cresci
achando que isso era normal, entende? Então isso eu não sei fazer outra coisa a não ser isso. Eu ia perguntar justamente como a tecnologia tem impactado a contabilidade e a forma como vocês atendem os seus clientes, né? Você falou que hoje você, sob sua gestão ali na sociedade com a Fortez, você tenta implementar hoje algumas coisas que são mais, para trazer, claro, mais credibilidade que vocês já têm as 3 décadas, mais de 3 décadas, né, que vocês estão no mercado, diz muito sobre o trabalho que vocês oferecem. Mas você pontuou que você criou alguns setores, por exemplo, o setor comercial, que isso era típico até então para a contabilidade, que vocês tentaram implementar e vem implementando inteligência artificial e processos. De que forma a tecnologia impacta nesse tratamento do serviço que vocês oferecem diretamente para o cliente hoje? Olha, 100%. Esse é um ponto incrível de você ter tocado. Por quê? Porque nós vivemos num cenário tributário brasileiro complexo demais, né? E assim, por vezes eu, que estou ali operacionalmente, né, apurando o tributo do lado do meu cliente, às vezes eu acho que as coisas são feitas para dar errado, é muito complicado, né? Nós, contadores, nós gastamos muito tempo, né, com trabalhos repetitivos, robóticos, entende? Que em outros países você não vê. E, tá, Lucas, mas tá fugindo da pergunta? Não, o que acontece? Quando eu implemento tecnologia, né, eu tenho tempo para ser consultivo na vida do meu cliente, entende? Então, eu tenho processos muito bem definidos, rotinas automatizadas, certo? Entendeu? Eu tenho tecnologia fazendo aquilo que, de fato, ela pode ser melhor empregada, certo? E o cérebro pensante em cima disso tudo ainda sou eu, perfeito, certo? Mas eu ganho tempo. Não se torna tão manual, né, Lucas? Claro, perfeito. E eu tenho tempo de, por exemplo, estar em eventos, de estar aqui no clube com vocês, de sair para almoçar com parceiros, igual aconteceu agora, certo? De estar aqui nesse momento, né? E eu preciso ir ao escritório ainda hoje, mas eu poderia ir para casa e resolver tudo de forma à distância. Essa questão de automatizar processos muito operacionais e utilizar até mesmo seus próprios funcionários que ficariam ali teclando o dia inteiro, mudando o valor de lugar. Você automatizar isso, você consegue trabalhar melhor a mente dessas pessoas para um olhar mais estratégico, que é exatamente o ponto que você vem batendo ao longo do podcast, que não é só o serviço de contabilidade, gestão financeira, mas gestão de todo o negócio, porque os dados, você vê dessa forma, que os dados, eles apresentam muito sobre como está a gestão desse empresário, esse empreendedor, sobre o negócio dele, né, Lucas? Com certeza. Tem uma frase de um economista que eu gosto muito, que diz que a contabilidade é a linguagem dos negócios, né? Perfeito. E isso é muito sério, né? E fazendo menção, foi Warren Buffett que diz isso. E a empresa, ela se comunica de alguma forma, né? E ela se comunica como? Através da contabilidade, dos números, entende? Então, eu consigo compreender, entender o que ela está me dizendo, certo? E é curioso que, assim, não tem nenhum livro sério de contabilidade nesse mundo que diz que a contabilidade é uma ciência exata. A contabilidade, ela é uma ciência social, entende? Então, nós nos baseamos nos números para tomar a decisão, entende? Então, eu automatizo o que eu puder, essa palavra é muito importante, o que eu puder automatizar, certo? Para eu ter dados, para eu estar com o meu cliente, para eu auxiliá-lo na tomada de decisão. Isso é muito importante. Quando você apresenta esses dados para o cliente, compartilha aqui um pouco sobre um case de sucesso, por exemplo, dessa gestão eficiente, direta, que você consegue dar um retorno. Números são muito claros, né? Então, eles já te dão uma resposta para muita coisa que às vezes está no campo da ideia, você consegue executar, porque você tem ali com clareza um norte, basicamente. E você ter a possibilidade de não só apresentar uma planilha cheia de números, que ele não vai conseguir analisar aquilo de forma... Por ser leigo, né? A gente não tem esse conhecimento técnico para analisar uma planilha cheia de dados ali pra gente, e essa filtragem que você pode fazer enquanto profissional é apresentar caminhos para que ideias surjam, estratégias surjam. Qual um case de sucesso em que isso foi totalmente aplicável e você teve um retorno assim na hora, direto, que você conseguiu observar esse impacto da Fortez Contabilidade no negócio desse empreendedor ou empresário em questão? Então, chegam muitos clientes pra gente, né, tributando na pessoa física, por exemplo, né, que já estão sujeitos a uma alíquota progressiva no imposto de renda, né, que pagam 27,5%, certo? E vem condições cabíveis, né, possíveis, né, de você abrir uma PJ, certo? E você tributar por muito menos ali dentro da PJ, certo? Então, a gente consegue trazer impactos consideráveis no bolso do nosso cliente,
né? Poxa, de um valor absurdo, né? Que nós, a nossa contabilidade, ela se paga sozinha, perto da economia tributária financeira que a gente está trazendo para esse cliente, entende? Então, a gente identifica a oportunidade, certo? A gente tira ele da tributação da pessoa física, constitui empresa, certo? E dentro do próprio Simples Nacional, por exemplo, nós temos algumas alternativas mais benéficas tributárias ali, que nós saímos de 15,5% para 6%. Então, assim, é um encargo tributário muito mais palpável, entende? Para muitas das vezes a pessoa que está começando a carreira, etc e tal. Não chegar só a executar, mas fazer com que aquele cliente entenda as mudanças que estão acontecendo dentro do planejamento financeiro da empresa dele, né, Lucas? Com certeza. Muda como um todo, uma outra forma de pensar, né? Um negócio muito curioso que as pessoas elas adoram, é porque eu tenho um CNPJ, né? Um CNPJ é o quê? É uma pessoa. Por trás de um CNPJ existe um CPF, né? Com certeza. E, assim, ou mais de um. E assim, a pessoa jurídica, ela é de fato também uma pessoa, né? E ela merece ser paga, porque ela não trabalhou. Exatamente. Entendeu? E qual que é o pagamento da pessoa jurídica? É o lucro líquido da empresa. Que por muitas das vezes o dinheiro entra, né? Todos os encargos, todos os custos e as despesas são pagas, o que sobra o empresário coloca no bolso. Exato. Certo? Só que o que é curioso, porque o teu salário, ele é receita para você e despesa para a empresa, certo? Então, você tem que ser... a empresa tem que ter condições de te pagar, entende? Então, você executa, você tem as suas retiradas e necessariamente precisa sobrar dinheiro para a empresa conseguir se reinvestir e crescer. Eu tô falando isso porque você falou sobre mudança de mentalidade. Não, e para ser cíclico, né? Porque você deve ver muito isso em empresários com certa resistência ou até uma dor muito grande de que o dinheiro sente que não volta, você só perde. E aí montar esse ciclo de retorno para dentro da empresa como para reintegrar, reinvestir dentro do próprio negócio é algo que a longo prazo se implementa em infinitas estratégias e até projetos estruturantes dentro de uma própria empresa em questão, né? Com certeza. Esse negócio que você falou sobre o dinheiro não sobrar, né? Isso é muito curioso, porque assim, você pode ser um excelente profissional, né? Ele pode ser um excelente médico, né? Eu posso ser um excelente contador, mas as faculdades, elas não te ensinam a comprar por 100, vender por 200 e fazer sobrar 50. Exato. Tá entendendo? Tem que sobrar. Esse é o pagamento da PJ, da pessoa, né? Esse é o pagamento. Tem que sobrar dinheiro para a empresa para ela poder se reinvestir e crescer, entende? E você só consegue isso, né? Com tentativa e erro, né? Quebrando a cara por muitas das vezes e aprendendo com o erro, certo? Ou você aprendendo com o erro dos outros, né? Estando perto de pessoas que já chegaram lá antes de você. E que são referências, né? Exatamente. Eu acho que eu vou pedir até para você falar diretamente para essa câmera. Você conversa muito com empreendedores aqui nos eventos, enfim, no pós-evento, por essa liberdade, inclusive, que você tem por conta de automatizar algumas coisas dentro da sua empresa, por exemplo. Você tem essa maior liberdade de fazer networking, de estar em contato com outros empreendedores, fazer networking para conquistar novos clientes em potencial. Qual é a principal questão que você, acho que resumidamente, você consegue ver um padrão entre esses empreendedores em que você conversa sobre uma falha, às vezes, nessa gestão financeira ou gestão no geral, que tem esse impacto da falta de gestão financeira, falta de dados ali para ele conseguir filtrar e mapear estratégias que deem resultado e que você sente que é um padrão em que todas repetem esse mesmo comportamento? Bom, eu penso que assim, a mesma pessoa que muitas das vezes fecha o caixa do negócio é aquela que está na boca do fogão, fritando a carne do hambúrguer, entende? A pessoa que está preocupada com a margem de lucro é aquela que fecha a venda e é aquela mesma pessoa que está assando bolo, tá entendendo? Então, o seu negócio vai mudar quando você entender que você tem que chamar gente boa para fazer coisas grandes contigo, entendeu? Você não consegue montar, eu não consigo. O escritório que eu quero, que eu almejo montar, eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso de um time bom comigo. Ou você acha que eu consigo fazer uma excelente gestão de passivo, uma excelente recuperação de crédito, uma excelente contabilidade, ser uma bom excelente... em tudo. Não sou eu que faço isso tudo, não, gente. Eu tenho gente comigo, né? Eu tenho gente comigo muito boa, entende? Então, assim, você faz bolo muito bem, perfeito, seja o melhor possível, né? Seja incrível na sua área e delegue outras coisas, certo? E não deixa de puxar, de certa forma, o conhecimento
do estratégico para você. O que é a administração, a gestão de um negócio? Porque você tem que saber conversar. Perfeito. Entende? Eu, por exemplo, né, uma das áreas que me dão muito problema dentro do escritório é a área de vendas. Entende? Ninguém ensinou o contador a vender. Né? Hoje nós vendemos, né, 90% ainda por indicação. Né? E nós estamos implementando esse time comercial que eu acho que vai virar de uma vez por todas o nosso negócio. Certo? Mas eu não sou nenhum profissional nisso, em vendas, certo? Mas eu me interesso muito, eu estudo muito, eu leio livros de vendas. Para quê? Porque eu quero fazer para mim? Também, né? Mas eu preciso saber conversar contigo. Eu preciso saber conversar com quem entende, certo? Ou eu vou pegar um rapaz para fazer o meu tráfego, para cuidar das minhas mídias, eu vou esquecer tudo na mão dele. Exato. Eu vou tomar como verdade, de repente... Como se você não tivesse participação naquilo também, né? Perfeito. Entende? Então, assim, se eu falo para você que uma margem de lucro interessante é 25%, né, me conteste. Por quê? Porque se eu tenho um custo dessa forma, você pode me explicar por que 20 não é tão bom? Entende? Você tem que se apropriar desse conhecimento também. Até porque vai impactar diretamente no seu negócio, né, Com Lucas? certeza. Por mais que você tenha alguém para resolver isso para você, você tem que entender e saber conversar. Perfeito. Lucas, a gente acho que já conseguiu bater ali a minutagem certa para a gravação do podcast, mas tem muita coisa que a gente dá para falar ainda, então com certeza vão ser gravados muitos outros. Acho que um ponto que você bateu, que eu acho que fica como, acho que palavras-chave, assim, são a questão dos dados, né? Dos dados que uma contabilidade, uma planilha financeira podem dar para um empreendedor ou empresário e que isso pode mapear e nortear muitas decisões, muitas questões que estavam no campo dele de decidir, mas ele não tinha alguma coisa que fosse comprobatória, né? Então, ter um escritório que não faça só um plano financeiro ou que só preste contas com a Receita Federal, mas que participe dessa gestão e ajude esse empreendedor ou empresário à tomada de decisão, né, Lucas? Com certeza. Muito bom estar aqui. Foi ótimo. Essa foi mais uma edição do Clubecast Membro Prêmio, um espaço que a gente dedica a quem é associado do ecossistema do Clube Empreendedor Brasil, para falar sobre a sua área de atuação com propriedade, explicar um pouco com que ele trabalha e por que é tão importante, no caso desse podcast de hoje, desse episódio, da importância de você contratar pessoas que são competentes e que têm uma expertise técnica para atender uma necessidade sua. Então, empreendedor ou empresário, pare de ser o gargalo da sua própria empresa e contrate um serviço que vai atender a sua demanda e que vai atender muito mais do que só aquela questão que você está precisando, né? Como o próprio Lucas falou, você contrata um serviço de planilha contábil, de planejamento, e você recebe uma gestão. Então, você recebe dados que podem te ajudar em questões muito maiores e que, por, às vezes, resistência ou até ignorância mesmo, porque somos leigos sobre áreas que a gente não domina, mas a gente acha que a gente domina, a gente acaba não contratando um serviço eficiente. Então, acho que essa fica a missão para você, empreendedor, empresário, fazer um diagnóstico da própria empresa, entender quais são as áreas que você precisa contratar um serviço que seja mais focado naquilo, que tenha um enfoque naquilo de fato. E é isso. Se a sua área que está precisando mais de uma atenção maior, a dor de fato da sua empresa for a área contábil, você já sabe, é Fortez Contabilidade.